the hills and fall for what she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá, que bom encontrá-los novamente aqui, nesse nosso espaço de estar fazendo um contato com você. Meu nome é Solange, eu faço parte do grupo Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido Célio. E é com muito carinho e amor que nós chegamos até os corações de vocês. Então pedimos a proteção e as bênçãos e a intuição do nosso mentor da nossa casa, São Francisco, que possa nos estar auxiliando nesse momento. Que sejamos todos, então, abençoados e protegidos. Até porque hoje nós vamos tratar de um tema bastante difícil, divórcio. Até que a morte talvez nos separe. E a doutrina espírita trata disto? Sim. Lá no capítulo 22, Kardec contempla: não separem o que Deus uniu. E ele trata de dois itens: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E é interessante que esse aqui é o menor capítulo do Evangelho e ele não tem as instruções dos espíritos. Então, os espíritos superiores não abordam esse tema. Até porque Deus tem a lei do amor, que são as leis de Deus, e as leis dos homens, que são as leis civis. Então, ele consegue contemplar nesse momento exatamente isso, o que é a lei de Deus e o que é a lei dos homens. A lei de Deus, ela é imutável, e a lei dos homens são mutáveis, ou seja, de acordo com a região, com a cultura, ela é modificada. A gente pode verificar no decorrer do tempo, onde os tipos de relações que foram estabelecidas, as conjunções do casamento como se deu, e a forma de como havia a separação. Hoje nós chamamos de divórcio, mas teve várias nomenclaturas. Se a gente olhar a história, isso é muito bem verificável, essa situação. Mas nós verificamos que o acasalamento, ou a necessidade do casamento, faz com que o homem e a mulher experienciem o campo do confronto consigo mesmo. Requer então uma adaptação, uma sintonia entre ambos. E esse campo de renúncia do próprio eu, quando nós renunciamos o nosso egoísmo, né, para nos transformar em nós, sem perder sequer a nossa individualidade. Faça o seu melhor na sua vida conjugal. É isso que a gente tem que levar em conta. Essa é a meta. Todo casal que se encontra no plano terreno tem um grande planejamento no mundo espiritual. E lá foi determinado pelo nosso Pai Maior, que é a lei da causa e efeito. Ninguém casa com o outro por acaso. Temos resgate e desenvolvimento evolutivo e espiritual para trilhar. E lá no livro Sexo e Destino, psicografado por Francisco Xavier, onde André Luiz narra a história real de uma família, duas famílias na verdade, do Rio de Janeiro, onde traz exatamente esses desafios, desses reencontros, desse burilamento da relação das famílias, do casal. Analisa as necessidades das próximas etapas reencarnatórias. Mas muito pode dizer, não preciso do outro para ter esse desafio. Grande engano. Precisamos sim do outro até para ter raiva. Então necessitamos do outro para ser um grande instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Estamos aqui para aprender. Então o nosso semelhante, o cônjuge, será um grande professor.
Então, se a vida é uma grande escola, os relacionamentos afetivos é uma universidade. Como diz a mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, o outro será o nosso espelho, as nossas sombras, as nossas imperfeições. É ali que nós vamos nos conhecer, a lidar com as nossas imperfeições, a lidar com o nosso melhor e com o que é mais obscuro dentro de nós. Porque num casamento a gente consegue se enxergar. Então, o mais importante é que nós estejamos bem conosco mesmos, que nós possamos casar primeiro conosco, para depois casar com o outro. E esse tempo de pandemia, onde nós tivemos a oportunidade de muitos casais de estarem convivendo mais próximos, porque a vida externa nos leva a tantos desvios, a tantos prazeres, a tantas materializações, e que quando nós ficamos sobre o mesmo teto, nós nos conhecemos melhor e conhecemos o outro melhor. Muitas relações se desfizeram porque perceberam que estavam como desconhecidos um do outro, que apesar dos anos de casados, não tinha uma relação afetiva, não tinha uma relação de cumplicidade. Muitos alinharam, muitos buscaram esse aperfeiçoamento, outros não. Então, o que nós estamos hoje falando aqui é de aprendermos a conviver na vida a dois. Eu diria até que como o sal. O nosso relacionamento é como o sal da cozinha, que dá sabor aos alimentos, né? Sem aparentar. Mas se nós colocarmos nesse tempero um pouquinho mais de sal, a comida fica intragável. E se nós não colocarmos o sal, ela fica sonsa, ela fica sem gosto. Então, o relacionamento conjugal, ele tem que ser que nem a propriedade do sal, de ser imperceptível. E nisso é a relação amorosa, do amor que Deus quis colocar no nosso planeta. É o planejamento do casal que no mundo espiritual planejou, organizou, e quando aqui nós chegamos, tivemos tantas dificuldades, mas muitos são pertinentes e capazes de poder estar trilhando esse relacionamento. Segundo o mundo espiritual, os espíritos imortais, sinaliza que reencarnamos na família de espíritos afins, que têm um passado, que nós tivemos um passado anterior. E já temos uma história e podemos ter sim alguns intempéries, algumas dificuldades. Mas por que brigamos então? Se nós planejamos isso no mundo espiritual e sintonizamos essa nossa sintonia, por que então nós brigamos e não nos entendemos? Porque somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui num processo, sim, de aprendizagem, e essa grande escola, essa grande universidade que são as relações amorosas, né? Temos aqui que nos reencontrar com o outro, com culturas diferentes, com situações diferentes, com forma diferente de ser. E é aí que se dá o tempero do amor. E nós devemos ser semente, sim, quando vamos nos unir com alguém. Porque Deus está no comando sempre. E aí dá a importância do culto do Evangelho no lar, da oração, da comunhão com o mundo material, com o mundo espiritual. Nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas estiveram que lidar com a doença, com a morte, sabendo que o ente querido era imortal, que ele foi seguir para um outro plano espiritual. Muitos tiveram o seu divórcio com a própria morte.
e deram muitos casais, graças a Deus, de ter tido a morte. Olha a que ponto chegamos. Mas a lei civil, quando é tratado com amorosidade, quando é tratado com maturidade, que quando percebemos que não dá mais certo a relação a dois, temos a lei civil, que pode sim amparar, nos sustentar e nos ajudar. Mas ver o outro como um processo de aprendizagem, como um grande professor, para não lá pelas tantas, num próximo relacionamento, a gente se equivocar. Sabermos que os nossos problemas não vão mudar de endereço, vão mudar sim e transformar isso em reforma íntima, em transformação do nosso próprio eu. Porque quando estamos bem conosco mesmo, as coisas fluem ao nosso redor, as coisas acontecem. Tem um poema, um texto que a Marta Medeiros colocou esses dias, que diz exatamente isso que eu estou trazendo aqui agora, que é a questão do relacionar-se bem consigo mesmo. Fizeram a gente acreditar que um dia de nós, que cada um de nós é a metade de uma laranja e que a vida só ganha sentido quando encontramos a outra metade. Não contaram que ninguém em outra vida merece carregar o fardo de ter a responsabilidade de nos tornarmos felizes, de completar. Nós temos que nos complementar a nós mesmos. A gente cresce talvez através de nós mesmos, das nossas potencialidades, das nossas possibilidades. Que nós sejamos nós mesmos, de sermos inteiro, uma laranja inteira e não metade. Que não colocamos a responsabilidade no outro. Que o nosso Mestre Jesus possa nos ajudar nessa grande tarefa de sermos semente para nós mesmos, através do amor. E que nós sejamos, sim, cúmplice do amor que o nosso Mestre Jesus tanto nos colocou nessa nossa trajetória. Então, meus queridos, que sejamos sementes do amor de nós mesmos. E quando houver a dissolução, quando não houver mais amor para com o casamento, que possamos ser maduros o suficiente de colocar um ponto final e virar a página e conseguir construir uma nova história, um novo começar. Que tenhamos todos a maturidade, a sabedoria e peçamos sempre o auxílio do mundo espiritual neste momento. Que a paz e o amor de Cristo esteja com você. Que assim seja.